convido o Célio para dar continuidade aqui com a gente. Rampamê, Awiri, Pesidi, Namagal. Pessoal, antes de começar a minha fala, eu queria fazer um acordo com vocês. Eu quero, como foi a maioria aqui, inclusive já comentou sobre a questão do tempo, e todos os momentos é importante. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês estão dispostos, porque aí não adianta eu vir aqui e fazer as coisas de uma forma apressada ou também violar, né, o momento de descanso de vocês. Então a gente precisa acordar aqui, se vocês estão dispostos a ficar um pouco mais comigo para a gente poder adentrar essa situação, falar um pouco sobre, né, das questões indígenas, ou não. Ou a gente começa agora e vai até onde vê se dá e para, ou qual é a... Pessoal, vamos levantar para quem concorda a mão. Vamos fazer assim ou como vocês preferem? Mais ou menos mais 1 hora aí. Então tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos tentar então. É porque eu não quero deixar que eu acho que tudo é importante como a Ana, eu não quis atrapalhar o tempo da Ana e deixar ela à vontade. E a gente também, porque isso é importante para todo mundo, porque a gente vai para a base, vocês vão estar na base, vocês precisam compreender todo esse contexto que diz respeito às comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Por isso que nós estamos fazendo esse momento de letramento étnico-cultural. E aí eu começo assim, como a Ana, a gente dialoga muito, eu e Ana, nós ficamos na mesma sala, então a gente sempre está conversando. Eu falei, Ana, vou pegar aqui sua introdução, né, e a gente vai dialogando. E aí eu começo com as mesmas perguntas que a Ana fez lá, né, porque se fala muito originário, 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 e no conceito nosso, o que é originário para você? Qual é o seu conceito de originário? Vai passando o microfone, alguém me ajuda lá? Para mim, é a população que está aqui há milhares de anos, desde a origem de tudo isso que começou aqui nesse movimento no planeta Terra. Quem mais? Se habilita. Bom, trazendo um pouco da perspectiva que eu tenho da academia, na antropologia existe o conceito de autóctone, que é o povo que é originário da terra. Então, é aquele povo que não se tem registro, que o registro ancestral é naquele local, daquela terra, daquele território, né, até onde se pode obter registros, já estava lá. Muito bem, mais alguém? Conceitos? O que é um originário? Eu compreendo que originário, né, está explícito, vem de origem, os primeiros. Então, eu acredito que o povo originário foram os primeiros a estar aqui, né, de origem, quem deu origem a tudo aqui. Muito bem. Falando de povos. Muito bem. Então, originário, de fato, né, são as pessoas que aqui estavam e aqui estão, né?
desde a invasão do Brasil. E a gente começa primeiro com esse tema, né? O Brasil não foi descoberto porque não estava nada encoberto, né? Ele foi invadido. Quando a expedição europeia chegou ao Brasil, os nossos ancestrais já estavam aqui, os nossos avós já estavam aqui, os nossos bisavós já estavam aqui, o nosso povo já estava aqui. E a gente não tinha, primeira coisa, a gente não tinha essa nomenclatura, né, de originários ou não, a gente não tinha nem essa percepção do que de fato era isso, né? Segundo, o que é ser indígena, né? Alguém, os parentes aí, quer ser indígena? Olha lá, o Pancararu, Genildo Pancararu, fala aí, Genildo. Aí eu vou pedir ajuda dos parentes aí, vão me ajudando. Nós temos aqui parentes Pancararu, nós temos gerente. Ser um povo indígena, o indígena está na essência, né? Não é no ser. Ele tem que ter costume, tradições, dialeto, cultura própria e conviver dentro de uma sociedade indígena. Muito bem, mais alguém se habilita? Eu sei que vocês estão doidos para terminar, mas... Então, ser indígena, de fato, é pertencer e se sentir pertencente a um grupo étnico. E aí, para nós, a palavra índio, aí fala assim, aí a gente escuta muito, por que vocês hoje mudaram, vocês utilizam a palavra indígena e não mais índio? Né? Porque a palavra índio não foi uma palavra escolhida por nós. Não foi algo que nós escolhemos, foi algo que nos deram. Foram algo que nos colocaram, porque estava quando a excursão europeia estava procurando as Índias, errou o caminho e veio parar no Brasil. E aí, eles, porque não sabiam quem nós éramos, falaram assim, os índios. Então, é uma forma que nos caracteriza como para lembrar da invasão europeia. E aí, a nova geração, nós, né, essa juventude que aqui está hoje, nós viemos de uma outra forma. E nós não queremos ser lembrados pelo povo que foi escravizado ou violentado lá no passado, mas por justamente esse povo que era e que é aqui originário e pessoas que estão aqui nesse país. Não só nesse país, mas em toda a América Latina, em toda a região. E podemos definir um indígena pela cor da pele, pela cor do cabelo ou pela forma do cabelo? Não podemos, mas todavia, a maioria da sociedade nos vê dessa forma. Quantas vezes eu não escuto? Você não parece com índio, não é? Você nem é índio. Pô, mas eu não sou índio por quê? Não sou indígena. Primeiro a pessoa fala que eu não sou índio, né? Graças a Deus, eu não sou índio mesmo, não, sou indígena. Ele já acertou, nesse ponto ele está certo, eu não sou índio, sou indígena. E aí fala assim, mas você não se parece. E como é que tem que ser a aparência de indígena? Eu pergunto a vocês. Como é que tem que ser a aparência como é que tem que ser a aparência do não indígena? Para mim ser, eu sou não indígena, mas eu tenho uma única característica? E por que nós indígenas temos que ter uma única característica? Isso é que nos identifica? Ser indígena ou não? Marquinhos, fica de pé, o Marquinhos que é o presidente da nossa articulação dos povos indígenas. Quantas vezes o Marquinhos não foi chacotado por muitos movimentos e muitos locais, porque fala assim, mas você é o indígena, o presidente da articulação dos povos indígenas do estado de Tocantins, nem parece com indígena, nem parece índio, não é isso, Marquinhos? Para ele, ou para nós,
isso não importa, porque ele é indígena. Isso ninguém vai tirar dele, como ninguém vai tirar de mim e como ninguém vai tirar da maioria aqui dos parentes, né, dos parentes que aqui estão. Então, ser indígena não é a cor da pele, não é o cabelo, porque assim, a gente precisa compreender a história. Quando... Quer falar? Olá, boa tarde a todos. É muito importante essa parte do que define o indígena, né? O que as pessoas têm nessa compreensão do indígena. Então, a gente do Pernambuco, quanto o povo Aticum, Pancará, principalmente também, né? Tem essa questão. Tipo, eu, às vezes, fico até meio assim, sem querer, muitas vezes, chegar no lugar. Ah, você é indígena? E querer prolongar essa questão de falar sobre indígena. Porque, muitas vezes, eu me sinto um pouco meio que assim, oprimido. Porque a primeira pressão, tu é indígena mesmo? Tu não tem característica de indígena, entendeu? Então, você sente na pele um pouco. Então, indígena não é só ter o fenotipo, né? Indígena é você saber sua cultura, preservar sua cultura, né? E preservar o meio ambiente, preservar aquelas coisas que é passado do seu antepassado, dos seus familiares mais para trás, que vai passar de geração em geração e vai prolongando. E é muito importante essa questão de desmistificar essa questão de você não tem aparência de indígena, você não é índio. Você não é indígena. Entendeu? Isso é muito importante. E é isso. Tá. Se eu perguntar, né, bem lembrado o parente que é lá do Nordeste, está aqui como universitário, estudando na Universidade Federal do Estado de Tocantins, e dizer o seguinte, e é justamente o exemplo dele que eu quero usar, como o exemplo do Genildo Pancararu, que está aqui, que é do Nordeste, que o povo dele, a origem, veio lá do Nordeste, assim como o meu povo, né? E como muitos outros povos que aqui estão. Primeira coisa, só uma pergunta a vocês. Quando a invasão europeia chegou, ele chegou aonde? No Nordeste brasileiro. Quem foram os primeiros indígenas a ter contato com os europeus? O Nordeste. Quem levou as primeiras porradas, quem teve suas mulheres violentadas, quem teve seus filhos assassinados, quem teve seus territórios invadidos? E como é que, quando você vê uma população indígena nordestina, que muitas vezes estão aqui estudando, e fala assim, você não se parece com o indígena. Por quê? O indígena amazônico, que foi o último a ter contato com os não indígenas? Porque os povos que estão na Amazônia foram os últimos, inclusive tem povos que até hoje não teve contato ainda com o não indígena. Foram os últimos a ter contato com os não indígenas. Então, como é que eu vou relacionar e como é que eu quero comparar esse mesmo povo de forma igualitária? E dizer assim, não, você não é indígena. É a mesma coisa de dizer para quem o Alê que está aqui, o Alê é alemão, e falar assim, você não é alemão. E quando a gente vai construir políticas públicas, esses dias eu estava até discutindo isso, e a Ana sabe bem disso, eu estava esses dias dialogando, e minha equipe sempre sabe que eu sou bem crítico com relação a isso, e eu estava numa roda de conversa, onde eu não vou dizer aqui para não criar fuxico, mas eu estava numa determinada situação, e onde uma secretaria, um pessoal de um órgão, e é de Estado, e é por isso que eu faço questão de fazer letramento dentro do Estado, porque tem que começar de dentro para fora. Não adianta a gente querer trabalhar lá nas comunidades, se o próprio Estado ainda é o pior preconceituoso com relação às comunidades indígenas e aos povos quilombolas, as comunidades tradicionais. Então, a gente precisa trabalhar de dentro para fora. E aí falava assim, não, vai ter um evento. E como é que é o critério de participação? Não, vai ser os povos originários. Vai ser um evento onde vai os povos originários. Eu falei, como é que a gente vai dividir isso? Como é que a gente vai distribuir as vagas? Não, os que são originários do Estado de Tocantins. Eu falei, tá, como assim? Não, é só aqueles que são de fato do Estado de Tocantins, aqueles que nasceram aqui no Estado de Tocantins. Eu falei, então, para aí. Então, nós vamos ter que chamar o governador e vamos ter que repensar as políticas públicas do Estado. Foi por quê? Eu falei assim, então, se for levar em consideração esse critério, quando se for discutir políticas públicas, a gente vai ter que chamar todas as secretarias e dizer, olha, os gaúchos estão fora da política.
Os goianos estão fora da política, porque vieram para cá, não são originários daqui. O que estão fazendo aqui? Os baianos também estão fora, os maranhenses estão fora. Então, vamos ter que pensar na política pública dessa forma. Se é assim que quer tratar as políticas públicas, nós temos que tratar, ou trata todo mundo de igual, né, na distribuição de políticas públicas, ou nós temos que tratar, ou tem que se usar outras métricas. Então, é importante que nós, enquanto servidores públicos, entendemos esse processo, né? Eu chamo aqui, porque hoje eu estou servidor público, né? Eu não sou servidor público, eu estou servidor público, né? Porque há uma diferença, eu sou indígena. Eu posso deixar de ser servidor, mas de ser indígena eu não vou deixar de jeito nenhum, só quando eu morrer. Eu estou servidor público, né? Então, assim, essa condição a gente precisa entender quando a gente vai pensar políticas públicas. E é esse o papel de cada um de vocês quando for pensar essas políticas públicas com as comunidades. Porque isso aqui é uma política pública. O programa de Reading é uma política pública e ela tem que ser pensada dessa forma. Continuando. Então, eu já falei aqui qual é a origem dos indígenas, e aí eu quero falar qual a origem dos indígenas do Tocantins. Né? Porque falei de originários, e nós temos indígenas aqui de diversas regiões. A origem é uma só, é do Brasil, mas são de regiões diferentes do país. Mas moram aqui no estado de Tocantins. E se moram aqui, se estão residindo aqui, por que a política não pode ser para eles também? Porque se você for tratar dessa forma, que, porque não nasceram aqui, porque vieram para cá, né? Porque isso eu já escutei, né? De pessoas de secretarias aí, dizer assim, se nós somos da Federação Brasileira, nós estamos no município, ou nós estamos, né, no espaço sideral. Nós estamos em algum lugar. Nós pertencemos a uma população, nós pertencemos a uma região. Então, nós temos que ser considerados, sim, na discussão dessas políticas. Todos os indígenas são iguais? Não. Quais os povos indígenas que você conhece? E aí eu vou, antes de passar, o Marquinhos quer falar? Fala, Marquinhos. Só fazer uma fala sobre essa questão, quando coloca aí, que a gente, quando olha daqui, né, fica até todo mundo meio estranha, né? Quais são os povos originários do Tocantins, né? É uma pergunta interessante, porque pouca gente vai conseguir compreender, assim, na hora que lê, no momento, antes de explicar, por a questão desse desentendimento que é criado dentro de um sistema que não é nosso. Porque, deixar assim, encurtar mais minhas palavras, nós não somos indígenas nem estadual e nem municipal. Nós somos indígena nacional, entendeu? Então, em qualquer território nacional que nós tiver, nós somos o mesmo indígena, temos os mesmos direitos, entendeu? Como indígena, e se eu posso estar em Goiânia, São Paulo, em qualquer lugar, eu não vou deixar de ser o Marquinhos Carajá e vou ser índio do mesmo jeito, entendeu? Então, quando a gente coloca todos esses contextos aí, é interessante. Quando a gente fala da aparência, a gente for olhar, essa questão da aparência, ela é muito complicada para a questão da discriminação. A gente é muito discriminado. Assim, vamos ser sinceros aqui com todo mundo. Até a questão da aparência da gente é discriminado não é só no meio do branco, também dos próprios parentes, entendeu? Mas não, o cara nem parece índio, tal, ou aquilo. E cultura, quando a gente fala o que identifica a gente, o que identifica a gente é o reconhecimento do nosso povo, é a nossa cultura, porque cultura, eu já discuti com antropólogo querendo dizer que moradia fazia parte da nossa cultura. Falei, mas moradia faz parte da qualidade de vida da pessoa. Cultura é o que você tem interno. Falei, porque eu Marquinhos Carajá, eu não troco uma picanha pela tartaruga assada, porque é da minha cultura comer a tartaruga assada. Então, isso é cultura, isso é interno. Um tocantinense, se ele estiver morando na China,
Chegar um render num pique lá, porra, ele compra, porque é a cultura dele daqui do Tocantins. Então, cultura, ela vai com a gente para onde a gente for, ninguém muda, ela é interna, entendeu? Isso nos identifica, a nossa cultura, o reconhecimento do nosso povo. Muito bem, meu presidente. Então, eu só quero essa pergunta aqui, por isso que eu falei, eu combinei com vocês o tempo, né? Porque são temas bem polêmicos. E a pergunta é, quais os povos indígenas, aí eu vou modificar a pergunta, quais os povos indígenas do Tocantins que você conhece? Vamos falando, Craô Canela, Avacanui, Xerente, Canela, Javaé, Craô, Carajá. Estão repetindo os mesmos, né? Aticum. Deixa eu ajudar vocês. Deixa eu ajudar vocês. Essa é uma questãozinha interessante. Eu queria que o pessoal da consultoria do Estado, alguém do Estado, passasse essa lista para nós, um servidor que está trabalhando com a gente, passasse essa lista dos povos que moram no Estado do Tocantins. Fora você da secretaria, das outras secretarias. Das outras secretarias, ótimo, foi boa. Essa foi boa. Um trabalhinho de casa agora, com um desafio que o Marquinhos lançou para as outras secretarias. Calma aí, eu vou explicar. Calma aí. Agora eu vou explicar. Pessoal, originários mais diferentes, né? E aí eu trago aqui a secretaria, ontem eu falei isso rapidinho aqui, quando nós iniciamos o trabalho da secretaria, o Estado se falava e se considerava, na discussão de políticas públicas, 9 povos indígenas no Estado de Tocantins. 9 povos indígenas. E aí, quando a gente começou lá, eu falei assim, mas esse aqui está errado. Não somos 9. Cadê os outros povos? O Estado não reconhece, não vê esses povos aqui no Estado quando se vai pensar políticas públicas. E aí, então, a gente analisou alguns critérios. E a gente sabe, né, Marquinhos, que existe muito mais povos do que esses relacionados aqui. Mas esses aqui são os povos que estão organizados politicamente, constituídos, e tem uma organização social e se reconhece enquanto grupo no Estado. Eu não estou relacionando aqui os povos que estão aqui, né, individualizados, que têm presença, porque tem outros povos também que poderia ser elencado aqui. Tem mais povos que estão aqui no Estado, né? Mas esses aqui são povos que realmente estão aqui constituídos, organizados e têm grupos ou até mesmo aldeias aqui no Estado do Tocantins. Então, primeira coisa, quando o Estado se discutia políticas públicas, se levava em consideração 9 povos, que é o que todo mundo, a maioria já conhece aqui, está na ponta da língua, né, que são os maiores povos e aqueles que têm já um território reconhecido ou demarcado. Né, Javaé, Xerente, Craô Canela, Avá, Apinagé, Craô. Mas o Estado não relacionava, e o Marquinhos até fez esse desafio, e eu faço aqui também. Pergunte para as secretarias, e esses dias eu fui numa reunião, eu e o secretário, e aí perguntaram uma pessoa lá falando assim, não, mas, então, levando em consideração esses 9 povos indígenas que tem no Estado, o secretário, não é 9 não. Aí ele falou assim, tu mal assumiu, já criou mais povos. Como se a gente criasse, inventasse povos indígenas. Assim como as pessoas ficam dizendo ou querendo insinuar que se criou ou se criou quilombos. Não, a gente não criou. E a gente não se criou povos indígenas, a gente identificou. É diferente, porque eles já estavam aqui. A gente só fez a identificação, que deveria ter sido feito já há muito tempo. E aí, então, esses povos estão aqui. E aí tem um povo aqui, que as pessoas até, é muito polêmico, que é aqui
os Uará, que estão aqui nesse grupo dos 16. Os Uará, mas eles são venezuelanos, mas como o Marquinhos falou, eles são indígenas. E para nós, não tem essa fronteira de dizer, veio do Paraguai, veio do Uruguai, veio da Argentina. São indígenas, estão no Brasil, morando aqui. E moram aqui no estado de Tocantins. Se organizado, tem um grupo deles, tem cacique, tem tudo. E aí, nós vamos dizer que eles não são indígenas? É nós, a Secretaria dos Povos Originários, que vai dizer, não, esse povo não é indígena? Só uma dúvida. E eles estão organizados assim, em forma de grupo mesmo? Sim. E todos que chegam, por exemplo, se chegar... Porque estão chegando venezuelanos aqui, né? Nem todo venezuelano é indígena, tem que ter clareza. Entendi. Nem todo venezuelano que está aqui é indígena. Há uma diferença. Tem os indígenas, o Uará, são venezuelanos, mas são indígenas, eles são uma população de mais de 50 mil indígenas na Venezuela, estão em crise e migraram para o Brasil. Estão espalhados em várias partes do Brasil, inclusive aqui no estado de Tocantins, tem um grupo em Palmas, tem um em Araguaína e tinha um outro grupo em Gurupi. E aqui em Palmas, eles têm um local específico? Tem um abrigo de acolhimento que é mantido pelo município, pela Prefeitura de Palmas, onde eles estão lá, e eles passam por um período de adaptação, acompanhado pelo Ministério Público Federal, pela FUNAI, por vários órgãos de assistência social, e depois eles são transferidos, quando arrumam emprego, ou quando eles de fato passam por uma formação, começam a entender esse mecanismo, eles são retirados desse abrigo e dado a oportunidade para que eles se organizem socialmente. Isso só me dá orgulho de ser brasileiro. Então, são essas coisas que a gente precisa entender enquanto se pensa políticas públicas, e a gente entender essa diferença e essa diversidade cultural que é tamanha no nosso Estado. E eu vou tentar aqui trazer alguns dados, um pouco rápido, e aí eu quero trazer alguns dados aqui que, se vocês ainda não conhecem e não tiveram acesso, procurem, né? Isso aqui não é eu que estou trazendo, é o censo do IBGE, de 2022, que foi lançado em 2023, né? Então, primeiro dado, dos 139 municípios do estado, 125 têm presença indígena. Não é o Célio que está dizendo, deixa bem claro, é o IBGE. Dos 139 municípios do estado, 125 têm presença de indígenas. Segundo ponto, a população, segundo o IBGE, é de mais de 20 mil indígenas no estado do Tocantins. Desses mais de 20 mil, 15.213, ou seja, 75,9% mora em território indígena. E o restante mora em contexto urbano, né, fora dos territórios, nas cidades aí, desses 125 municípios. E aí eu trago aqui só 6 municípios que têm uma população, a gente poderia pegar vários municípios, mas a gente traz só onde tem tem a maior presença de indígena, né, com um índice de acima de 1.000 habitantes aqui. Então nós temos aqui, primeiro no ranking aqui, Tocantinha, que tem, né, no município de Tocantinha, e deixar bem claro, gente, isso aqui não é por população, não é a população indígena, é a população do município. Não é a população indígena daquele povo, é a população do município, indígena no município. Porque a população indígena não é Xerente não é só 4.086, porque Xerente pega uma parte, para quem não sabe, Tocantinha, pega algumas aldeias, se eu não estou enganado, são 5 ou 6 aldeias, né, Ciroí? Quem do Xerente tiver aí me ajude. Parece que são 6 aldeias que estão no município de Pedro Afonso. E as outras 110 aldeias estão no município de Tocantinha. 110. Até ontem.
116, são 116, né? Até ontem era 110, né? 116, eu não sei de hoje para amanhã. Goiatins vem em segundo lugar, com maior população indígena, e aí interessante que até antes de ontem foi na quarta-feira, estava numa reunião com a ministra esteve rápido aqui em Palmas, e a gente estava lá e foi questionado isso sobre essa questão de território, porque a gente não tem essa mesma cosmovisão de território como a maioria da população aqui. A divisa de município não, o município começa aqui e termina aqui a responsabilidade. Para os indígenas, não é. E aí a gente tem problemas muito sérios com relação a isso. Porque nós temos aqui, tanto no município de Itacajá e Goiatins, nós temos aldeias, que é a 8 quilômetros do município de Itacajá, mas que pertence a Goiatins, que é 110 quilômetros. Mas é o mesmo território, o mesmo povo. E aí, muitos deles, a comunidade não entende sobre essa questão de geografia de município, né? Dessa divisão geográfica, de dizer assim, não, até aqui vai o limite do município tal, até aqui vai o município tal. Para nós, né, parente? Muitas vezes essa questão que os inãs ali também, os carajás na margem do Araguaia, com essa questão de pertence ao Tocantins, mas são atendidos pelo Mato Grosso, e aí é uma confusão, né, na hora de execução de políticas públicas. Até mesmo para a gente ir nessas aldeias, quando a gente vai sair daqui, para a gente justificar que é uma diária, e aí muitas vezes o Tribunal de Contas fala assim, como assim, você está pedindo diária para o Mato Grosso? Vocês estão atendendo os indígenas do Tocantins? Mas é porque eu tenho que fazer toda uma logística para chegar até lá. Tem a Raabe que tinha levantado a mão ali, rapidinho. Quem está? Célio, lá na região sul do estado do Tocantins, a gente sofre com isso a respeito que a gente tem 2 aldeias javaés que os limites dos municípios passam dentro da aldeia. Uhum. Lá na aldeia Rorotori, eu sei. O cacique passa o dia na sala dele, na lagoa, no quarto está no Ipium. E aí, na hora das responsabilidades, o prefeito fica jogando de um para o outro, né? Na minha aldeia, lá na Boa Esperança, é a mesma coisa. A metade da aldeia está em Formoso, a outra metade está na Lagoa da Confusão. E aí, os caciques foram até o Ministério Público para se chegar a um bom senso de quem eram as responsabilidades. Porque, na verdade, no caso da Boa Esperança, a gente tem urna eleitoral, no caso de Formoso, a gente faz tudo em Formoso, as nossas contribuições de impostos em Formoso, então teria que ter a responsabilidade. Mas quando é na hora H mesmo, cada um fica jogando a responsabilidade para o outro e quando é para se resolver as coisas, acabam que ninguém se resolve nada. Então, é muito complicado quando se fala de delimitação de municípios, né? Quando, igual ele está falando aí, ó, lá em Sandolândia, do lado de Sandolândia tem várias aldeias, só que é tudo município de Formoso do Araguaia, só que eles fazem tudo em Sandolândia, porque não tem condição e nem tem estrada e é longe, né? Então, é bem complicado. É interessante isso que a Raabe fala, porque a gente vai se deparar, quem for para campo, vai se deparar muito com isso, quando for para os territórios indígenas. Porque quando vai, por exemplo, se você for lá, e aí quando muitas vezes a gente pega aqui, e a gente já foi muito interpelado por algumas secretarias, quando vai se pensar em políticas públicas, e fala assim, não, mas lá em Sandolândia tem a aldeia. Não, não tem, legalmente não tem. A aldeia que está lá é atendida por Sandolândia, mas é no município de Formoso. Territorialmente falando. Só fazer uma complementação. Só fazer uma complementação nessa fala aí, gente, e para servir como reflexão, para vocês verem que o caminho que a gente está, eu sou muito crítico, meio polêmico e tudo, mas o caminho que a gente está tomando é uma direção certa. Essas coisas que vocês estão ouvindo, dessas divergências, nunca foi consultado os indígenas se eles queriam ser atendidos por aquele município. Nós estamos com um problema em Tocantinópolis, porque botaram a referência de Tocantinópolis para Augustinópolis.
Na saúde, né? Não discutiu com os indígenas que a referência nossa, que nós temos estrutura, é em Araguaína, mas o Estado não discutiu isso. Saber qual era a condição que nós tínhamos de atender se os indígenas em Augustinópolis. Agora os índios estão se sentindo abandonados porque não tem um profissional, tudo, por a questão de não consultar. Então, aqui para servir de reflexão e mostrar também que isso que nós estamos fazendo, tentando fazer aqui, nós estamos no caminho certo, que é a consulta, mas fazer uma consulta de verdade, para no futuro nós não estar, né, vendo falar sobre o RED desse mesmo formato. Entendeu? Só fazer pegando um gancho que você falou, Célia, da questão de ir para o Mato Grosso. Ali a região da Macaúba, eles são atendidos pelo Mato Grosso. Se chegar dentro de algumas aldeias ali da ilha, você vai para o Mato Grosso e chega no Tocantins. Pium está quase impossibilitado. É igual a Raab falou, não tem como você acessar a ilha em alguns pontos nessas épocas de chuva. Então, você tem que acessar pelas estradas que é mais possíveis. E, mesmo assim, a gente vai encontrar um governo que ele esquece que aquelas populações precisam ser atendidas. Então, quando vocês estiverem em campo, se atentem à época do ano que vocês irão e também às questões de entender que o território não é como a gente entende pelas linhas geográficas. A Ilha do Bananal, ela não vai pela linha que a gente vê no mapa, ela vai muito além, os indígenas sabem muito bem como explicar isso. Quem é que tinha pedido? Não? Então vamos para frente. O Genil disse que vai deixar para... E aí eu trago aqui porcentagens, né? Só para a gente ter... Eu não trouxe de todos os municípios, mas para a gente sentir na pele como é que é essa questão das discussões dessas políticas. Nós temos aqui municípios como Tocantins, que 54% da população é indígena, e que não tem nenhuma previsão orçamentária no seu PPA para os povos indígenas. Não é eu que estou falando, não, gente. É o Tribunal de Contas do Estado, que chamou a gente numa reunião, né, Ana? E mostrou os municípios aonde tem quilombo e aonde tem comunidades indígenas que não tem dotação orçamentária no seu orçamento para trabalhar com os indígenas e nem com os quilombolas. Não tem um centavo. Tem municípios que não colocou um centavo no seu orçamento para trabalhar com comunidades indígenas e quilombolas. E tem o município colocou mais, colocou 60 mil reais. Dinheirão. Né? E aí, as pessoas ainda nos vê, quando se fala de indígenas, fala assim, não, é responsabilidade da FUNAI. Não, que tem que perguntar, tem que ir lá falar com a FUNAI. Hoje em dia, quando fala assim, de questões indígenas aqui no Estado, não, vai lá na CEPOT. Vai lá na FUNAI ou vai na CEPOT. Mas quando vem os recursos, não é para o meu município, é para as prefeituras, né, a questão do ICMS ecológico. E aí, como que eu, né, por que as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, muitas vezes não, na maioria estão desconfiados das políticas públicas e desacreditam em políticas públicas, por conta dessas situações. E aí nós pegamos municípios aqui que tem uma população maior indígena e que não tem quase nada de políticas públicas voltadas às comunidades indígenas. O Estado de Tocantins tem 35 anos de criação, agora, 36, né? E agora que, de fato, começou a discutir com as comunidades indígenas, com as quilombolas, as políticas públicas, porque até então os indígenas eram vistos como os assentados, né, da reforma agrária, que é responsabilidade do governo federal. Mas esquece que a gente está num município e dentro de um Estado. Então, os três têm responsabilidade. O município, o Estado e a União. Os três entes federados
tem responsabilidade sobre nós. E tem lei que garante. Mas é isso que as comunidades muitas vezes estão cansadas, chega lá nos municípios ou chega no Estado e não se pensou em políticas públicas. Como é que uma secretaria, por exemplo, Secretaria de Cultura, não tem um orçamento específico para trabalhar cultura indígena e cultura quilombola, cultura das comunidades tradicionais? Como é que a saúde, por exemplo, do Estado não tem específico para trabalhar isso? E assim eu falo com todas as secretarias, todos os órgãos de Estado. Porque é isso o papel nosso, enquanto Secretaria dos Povos Originários, é orientar essa secretaria e falar, é preciso. Quem executa política e meio ambiente? É a CEPOT? Não. É por isso que a gente faz questão, né, Marli, de estar em todas as reuniões e falar assim, olha, é aqui, eu acho que a gente tem que caminhar por ali, a gente precisa ouvir as comunidades, e eu faço questão, e a Ana sabe disso, que até eu sou chato, muitas vezes eu brigo até com o meu secretário, e o secretário fala assim, esse dia eu estava falando para a Marli, meu secretário estava falando assim, tu está mais preocupado com esse negócio do RED do que com a secretaria? Eu estou preocupado mesmo, e eu faço questão de ir em todas as reuniões, quando chama eu vou. Se for oportuno, nesse momento, Célia, aproveita esse gancho, por favor. Se você puder falar um pouco sobre como é, né, ser indígena, estar no Estado e defender política pública, como levar a política pública, sabendo de todas essas falhas que a gente tem, né, do Estado, principalmente na relação com os povos. Acredito que é um gancho legal para a gente falar um pouco sobre isso. Eu sei que estão todos cansados, gente, mas eu vou tentar ser breve. Ser indígena e estar numa função pública, né, e ainda mais um cargo comissionado, que eu não sou servidor público de carreira ainda, né? Mas estar numa função pública é muito delicado a situação, porque eu não deixo, como eu falei anteriormente, e aqui tem muitos parentes que já estão concursados, mas não deixa de ser indígena. E aí, quando a gente se levanta para levar uma discussão, e aí sentar na mesa de igual, primeira coisa, eu vejo a oportunidade ímpar, porque hoje eu tenho a oportunidade, assim como a Ana, como o Paulo, que é o nosso secretário, de sentar na mesa e tratar de igual para igual. Porque agora o Estado tem que tratar a gente de igual para igual, porque eu também sou servidor. Estou numa mesma função do que muitos aí. Então, eles têm que me ouvir, e eu estou aqui com esse papel de ouvir as lideranças, as comunidades, e eu faço questão de receber todo mundo e ouvir as demandas e chegar assim, olha, a comunidade está falando isso, a comunidade lá, sabe, eu sou muitas vezes, as meninas aqui da SEMAR sabem muito bem como é que eu sou com relação a isso, eu chego lá e falo, olha, está acontecendo isso assim, e um exemplo claro disso, gente, que a gente não faz a sessão, é essa forma que foi mudada hoje a atividade, porque eu sentei com a equipe aqui, eu e a Ana, nós sentamos com a equipe e dialogamos, falamos, vamos precisar mudar o processo. Nosso público não está conseguindo entender e não está conseguindo se enxergar nesse processo aqui de formação. Vamos mudar a dinâmica? E os meninos falaram, vamos, então vamos mudar. Né? Toda a equipe aqui que está de facilitadores entenderam que a gente precisava mudar a dinâmica aqui do processo. Esse é o nosso papel de Estado. Enquanto indígena, dentro do Estado, é de fazer essa intermediação. E é por isso que eu faço questão de trazer o letramento para dentro das instituições, para que as pessoas entendam quem somos, como estamos e aonde estamos. Wagner, fala, parente. Boa tarde. Então, eu queria só falar um pouquinho. Essa explicação, né, que nós estamos tendo, tanto da nossa parte quanto o povo indígena, do lado também dos quilombolas, é muito importante, porque isso aqui é o que tem que ser explicado, colocado nos livros para ser passado na sala de aula. Porque, como foi dito, né,
meu povo, né? Meu povo sofreu bastante, perdeu o seu território, misturou com o não indígena, mas nós não deixamos de ser indígena por isso, né? A minha mãe é indígena, meu pai é não indígena. E aí eu aqui, né? Mesmo que o nosso presidente falou, né? A gente sofre, né? A discriminação da parte da sociedade não indígena e muitas das vezes pelos próprios parentes, né? Então é uma situação, né, que a gente tem que também aprender a lidar com ela, né? E falando das políticas públicas, né? O município de Lagoa da Confusão, né? É um município do agronegócio, um município que nosso território está rodeado, né? De veneno, de soja, de arroz e tudo mais. E está ali, ó, 15% da população indígena. Mas falta muito no incentivo da saúde, da educação e assim, de modo geral, né? E hoje nós está aqui, né, explicando para nós mesmos, vamos dizer assim, sobre essas coisas, foi uma luta, né, do nosso antepassado, que não tiveram essa oportunidade de estudar, de estar à frente, dentro de uma secretaria, como nós estamos hoje, né? Direito de ter prestado um concurso, direito de estar trabalhando, e de algumas secretarias. Então, essa luta foi de pessoas, né, que não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, né, mas que foi muito válido e que está dando esse fruto aqui hoje, né. Então, assim, é muito importante a sociedade tocantinense conhecer realmente a realidade dos povos indígenas do Tocantins, né, porque se você for analisar, nem as secretarias, nem muitos órgãos por aí não conhecem, né, quem são os povos indígenas e a realidade. Então, isso aqui tem que ser, diretor Célio, isso aqui nós temos que levar, né, de uma certa forma, para dentro dos ambientes, dentro das salas de aula das nossas escolas aqui do estado de Tocantins. Muito bem, Wagner. Eu concordo plenamente e eu estou brigando por isso, né? E aí eu vou abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: nós criamos lá dentro da secretaria um programa chamado de Rejuste, que é a Rede de Acesso à Justiça, e dentro dela está o letramento. E a gente está para assinar um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, porque a gente precisa dialogar com o sistema judiciário do Estado de Tocantins também. Porque o sistema judiciário do Estado precisa entender, quando se vai julgar algumas ações, essa diferenciação, entender o sistema de como funciona a questão da cultura indígena, da cultura quilombola, quando vai se tomar uma decisão judicial com relação a uma determinada situação. E aí a nossa ideia também é trabalhar com o Tribunal de Justiça, porque a gente precisa dialogar com todos os órgãos. A gente precisa, agora há poucos dias eu estive com essa mesma roda de conversa, só que mais aprofundada, com o pessoal do MPE, né, com o Ministério Público do Estado. E a gente pretende trabalhar com a Polícia Federal, trabalhar com os órgãos, né, com o IBAMA e com vários outros órgãos, para trabalhar essa questão, e ficamos à disposição. Se vocês quiserem convidar a gente para ir lá no órgão de vocês, falar assim, vamos marcar lá, e eu vou lá, com todo prazer, e tiro um tempo e vou lá. Se for para falar 1 hora, 2 horas, a gente fica lá uma tarde, mas eu tenho uma satisfação de poder falar isso. Então, olhando esses números que você está trazendo, eu me pergunto o seguinte: eu moro aqui há 26 anos, eu estudei muito para passar em concurso, não passei em nenhum, mas eu ficava impressionado no início como que a Constituição do Tocantins era muito parecida com a Constituição de 88. Então, olhando vocês falando, o Wagner falando, o Marquinhos, não seria o caso da gente ter uma Constituição muito generalista, e não seria o caso de se fazer uma Constituinte para tornar o Tocantins um estado voltado mais para o que ele que é povos indígenas? Aí eu volto a pergunta para você. Sim, mas quem vai fazer isso? Quem faz isso? Você acha que o Marquinhos Carajá, articulador da ARPIT, né? Nós temos quantos deputados indígenas no estado de Tocantins? Nós temos quantos agricultores, familiares, deputados no estado de Tocantins? Nós temos quantos quilombolas, deputados no estado de Tocantins?
Então, eu posso... É eles que votam a lei. E aí a gente sentar e dialogar com essa bancada não é fácil. E aí eu peço o apoio de vocês. Se vocês souberem uma receita mágica para a gente colocar na cabeça dessas pessoas que estão ali legislando em nosso nome, para que eles possam modificar a Constituição do Estado, eu estou junto. E eu tenho certeza que a maioria aqui vai estar junto. Eu faço city tour em Palmas com turistas e eu apresento a Praça dos Girassóis inteira. E todo o grafismo que existe na Praça dos Girassóis é Carajá e Craô. Então, e tem a Praça Craô lá. Então, é impossível falar do Tocantins, e eu puxo desde o século XVI, porque a gente sabe que quem chegou primeiro, na literatura, o nome Tocantins, ele vem primeiro da literatura francesa. Os franceses vieram, entraram pelo Maranhão, fundaram São Luís, entraram pelo interior e chegaram até aqui. Encontraram os povos indígenas que disseram aqui é Tocantins, que é o Bico do Papagaio. Então, assim, toda a história... Porque o que eu penso de Palmas? Brasília era só um local sem história, era só um cerrado. Palmas é diferente. Palmas tem uma história assim, ó, de 3 ou 4 todo o território. Então, toda a pergunta que você me fez sobre quem faria é exatamente o povo, que são os povos indígenas. O Estado é essencialmente originário. Olha, eu não vou me alongar mais nessa discussão, mas é o seguinte, é muito fácil, muitas vezes, para a situação, para quem não indígena, e eu acabo muito falando com as pessoas com relação a isso, para nós, né, algumas discussões ainda precisam ser muito mais amadurecidas nos nossos territórios, porque para a gente, eu ia entrar aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, eu não vou falar, porque eu ia falar um pouco do contexto mais cultural de cada povo, e eu não vou entrar porque vai demorar e vai dar muitos questionamentos. Se eu for entrar nessa seara agora, a gente vai, porque é um pouco mais essa questão do contexto cultural interno, né, de uma forma geral. Não vou falar dos pormenores, mas eu ia falar um pouco para vocês ter compreensão do que, quando a gente fala nessas questões, eu concordo plenamente que quem deveria fazer, que quem deveria isso. E não é falta, nós temos hoje uma organização que está ainda se fortalecendo, é a mais fraca ainda, organização ainda da região amazônica, porque até então, né, as próprias organizações aqui, sociais e os próprios entes federados ainda não nos reconheciam ainda como organizações e ainda não davam essa liberdade. Nós temos aqui, lá no Javaés, uma organização, nós temos 2 organizações que estão ali constituídas, né, que já tem um fortalecimento ali já há bastante tempo. Nós temos usina. Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque a gente vai demorar um pouco mais, e eu concordo, a gente precisa ir para o Congresso, e aí eu acho que os indígenas sozinhos a gente não consegue, porque é muito fácil a gente chegar lá e falar, e vai ficar, e eles vão escutar e depois não vão tomar essa decisão. Mas se a sociedade, de fato, pega nas mãos e a gente de mão dada, aí sim eu concordo. Mas eu acho que dar a cara a tapa, colocar nossos povos, nós já fomos muito sacrificados no passado. Eu não estou dizendo que a gente não quer isso, não é isso. É porque o nosso povo está cansado de apanhar. Né? Está cansado de apanhar. Não é que a gente tem medo, não. A gente enfrenta. Mas a gente tem repensado em algumas batalhas que a gente tem que ir vencendo aos poucos. E uma delas que a gente pegou, né, Marquinhos? Essa questão do RED. A gente precisa, que está no momento. E uma coisa de cada vez. Se está uma política fortalecida, que fortalece as organizações, aí nós temos força. Por isso que a gente precisa, por isso que a gente faz questão de estar aqui. Porque a gente quer nossas organizações fortalecidas. Aí, com as nossas organizações fortalecidas, a gente tem condições de ir, sim.
para o embate, para discutir, para cobrar as outras coisas. Mas não adianta, não se faz movimento, e aí eu quero deixar bem claro isso, que isso é geral. Não se faz movimento hoje sem dinheiro, gente. Só com a burduna na mão e com o maracá. Para tirar o meu povo lá da aldeia, para os craô sair de lá do seu território, para sair uma pessoa é R$500 o frete do carro, por pessoa. Só uma para sair, mais 500 para voltar. Quem vai pagar isso? Quem não tem renda? Como é que eu vou tirar 100 indígenas para vir para cá, para Palmas? Eu vou tirar 200, 300 para vir para cá. Quem vai bancar isso? É muito fácil, a gente fala, não, vocês se organizem e vêm. E você acha que o povo não estava todo com vontade de vir para cá, para essas discussões? Tem. Mas quem vai bancar? Cada um com o mocó na mão, com a farofa, que nem caça mais tem suficiente para caçar dentro dos territórios. Sim. Então, pessoal, assim, eu sei que são pontos bem sensíveis com relação a isso, mas eu quero trazer esses apontamentos para que a gente pense que vocês estarão dentro dos territórios discutindo uma política que, de fato, vai mudar a realidade. O parente ali, desculpa, o parente tinha levantado a mão ali, alguém, e eu esqueci, desculpa. Aqui, parente Carajá ali. Então, eu, na verdade, vou dar uma sugestão para o Célio, né? Para o Célio, também ao público, né? Hein, Célio? Sim, pode falar. Você falou bem assim, você está preocupado com relação ao tempo, né? Mas acho que a minha sugestão é assim, você fala hoje, nem encerra, e amanhã dá continuidade. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente escutou muito a proposta em si de Red Mais durante 1 e meio, né? Entendeu? Então a gente vai falar o quê? Nós vamos aprofundar sim, né? No nosso temático, na nossa demanda, no nosso sistema, do nosso sistema, né? Da demanda indígena, do desafio, da necessidade, como que a gente vive, sobrevive, e assim por diante. Porque aqui eu entendo assim, é um diálogo intercultural. A ciência tem que confrontar. Tem que ser compartilhada a ciência. Ciência indígena e ciência ocidental. E ciência política. É por isso essa minha sugestão, recomendação, para caso o público, a maioria aqui concordasse, porque os multiplicadores que estão aqui vão pisar na terra indígena, vão para a área, vão lidar com as especificidades, ponto de vista diferente. Essa é a minha recomendação, uma sugestão nesse sentido. Muito obrigado. Guamá ali. Eu falei para vocês que era polêmico. Mas a sugestão também é essa, que a gente para um pouco, porque diz que assim, ó, saco vazio não segura em pé. E mente cheia não acabe mais nada. Então, quando o negócio enche, meu amigo, tu pode falar o que tu quiser, só se for para outras coisas, que o pessoal vai lembrar alguma coisa aqui. Mas se for para a gente falar aqui, eu acho que não vai conveniente. Mas minha dúvida não é para você, viu, Sérgio? É para a equipe. Para a equipe da frente que eu estou falando. É porque assim, eu fiquei numa dúvida, que eu vi os quilombolas falando das suas identidades, sua origem. Eu estou ouvindo os indígenas falando sua identidade, sua origem, e eu não percebi
ou eu estou acreditando que todo mundo que está aqui já sabe a origem e a identidade dos agricultores familiares. Porque eu não vi nenhum momento, porque nós estamos aqui, e eu não vi nenhum momento uma proposta colocada como vocês estão apresentando na questão. E eu fiquei imaginando, ou os que estão aqui já sabem tudo da agricultura familiar, ou a nossa porta já é aberta, que chega e já vai para o quarto, não precisa nem passar pela sala. Eu fiquei assim nessa perspectiva aqui, e eu espero que, para passar desse processo, que a agricultura familiar também tem o seu desconfiômetro, né? Fica com o olho aberto e os outros fechados, né? Que a gente fala, para poder não entrar outras coisas. Mas eu queria só para poder, se for para amanhã, eu acho que eu não sei, porque nós estamos aqui e eu não tenho essa compreensão. Aí eu queria entender, se todo mundo que está aqui já sabe, né? Sabe tudo da agricultura familiar, ou é porque a nossa porta já é aberta mesmo, que vocês já vão direto para o quarto. Porque a dos outros tudo é fechado aí e vocês estão tentando abrir. É só para vocês entenderem e tirar essa minha dúvida, porque senão eu não vou para casa, eu vou ficar agoniada, e aí eu não sei o que eu vou fazer. Muito bem. Deixar para a mamãe Smurf aqui. Depois eu conto a história da mamãe Smurf. Olha, Guanamá, veja só. Eu sou privilegiada porque sou filha de agricultor familiar, já trabalhei na roça, já capinei, tinha tarefa. E a tarefa é assim, só pode brincar, só pode divertir depois que cumprir as 5 linhas de arroz que você vai capinar daqui até lá. Já peguei na carpideira, puxada pelo cavalo. Então, eu conheço agricultor familiar. Conheço, e meu pai era desconfiado. Ele era tão desconfiado que, às vezes, ele punha o braço. Todas as fotos dele, ele está com o braço cruzado assim. Desconfiado. Mas isso não é um privilégio dos funcionários públicos e de outros setores, não. Você tem toda a razão. Nem todo mundo sabe como é a vida do agricultor familiar. E quando o Marquinhos fala assim, mas só R$40 para jantar, eu lembro, assim, quando eu era pequena, que a gente ia para a cidade sem 1 centavo. Se não tivesse uma porta aberta para oferecer água, dinheiro para comprar água, a gente não tinha. Então, é fundamental a gente entender isso. Então, a gente acata e entende a importância de se falar sobre a vida do agricultor familiar. Porque, se a gente não fizer isso, corre o risco da gente, como funcionário público, que não somos agricultores familiares, que não tem o privilégio de ter nascido numa família de meeiros, não vai entender como é que é a vida do agricultor familiar. E a vida do agricultor familiar é aquela seguinte: se você não tem a tuia cheia, se você não tem ali o que você plantou para você vender ou para você comer, corre o risco de você passar necessidade, de passar fome, não tem segurança alimentar. Então, acatamos sim a sua sugestão, acho importante se você puder falar isso amanhã cedo, e aí a gente segue. E aí, qual o encaminhamento aí, pessoal? A gente para. O pessoal não está conseguindo mais absorver, né? Pessoal, eu falei para vocês que era um acordo com vocês, eu não quero aqui, né? Sei que tá bom, mas a gente tá cansado também, né? Não entendo, não entendo não. Não entendo não. Não se preocupe não. Eu sou assim mesmo. Tá, e aí, o pessoal já está saindo, então a gente entende que é hora de parar por aqui. E aí só um minuto, gente. Só um minutinho para fazer o combinado. A gente entende que está todo mundo cansado, que a discussão foi muito boa, muito rica, né? Que foi o momento da gente se entender, se conhecer, para a gente se amar, como a Marli fala. Mas a gente também entende que é o momento da gente descansar para a gente assimilar tudo aquilo que a gente escutou agora, né? Nesse final do dia. A gente também entende que talvez precisa de algum momento para fechar essa discussão com o Célio, né? Porque o Célio talvez teria mais algumas questões para trazer. Então, a gente, amanhã de manhã,
E olha só, amanhã de manhã a gente terá o fechamento do Célio, porque tem questões talvez importantes que ele queria trazer na fala dele hoje, né? Então, o Célio vai ter que fechar a sua fala. A gente vai ter que ter espaço para a gente incorporar também a questão cultural da agricultura familiar, para a gente conhecer como é chegar lá na comunidade do agricultor familiar, como a gente vai ter que se portar lá para escutar, para estar atento à escuta das demandas, necessidades, prioridades, né, do agricultor familiar. Então, a gente precisa conhecer também. Então, a gente vai ter isso pela parte da manhã para a gente fechar, tá bom? Mais um aviso. Gente, o QR Code que está aqui é o da avaliação de hoje. Quem tiver dificuldade, pode pedir para a gente para fazer no papel. Eu só quero dar um lembrete aqui, dizer assim, a Guamá, e dizer aos companheiros aqui que nós, nem eu e nem Ana, nós não estamos abordando e não vamos abordar a questão agricultura familiar, porque não nos diz respeito falar isso, né? Porque não somos nós que temos esse pertencimento e não pertence essa política não pertence à nossa secretaria. Então, a gente dá a voz a quem tem voz e direito a quem tem direito. Então, não é a CEPOT que vai falar por vocês, né, e vice-versa, tá bom?